A advertência da Embaixada dos Estados Unidos a Moraes e seus aliados. Vamos ver também o novo 4-1, né, o que estão esperando nesse julgamento ali do STF da primeira turma. Vamos ver o que o Itamaraty está fazendo em relação aos apelos aí dos Estados Unidos e também que o Dino, né, o Dino finalmente está se manifestando e está dizendo que a Magnitsky, que os Estados Unidos não é para estar monitorando ninguém aqui no Brasil. Essa e outras notícias nós vamos ver agora, mas antes de tudo se inscreva no canal, deixa seu like, não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo o seu dia para te manter muito bem informado. Vamos ver aqui o que a Embaixada Americana falou. O ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto. Pessoal, olha que papelão que esse pessoal colocou a gente. Isso aqui é um absurdo, isso aqui é um negócio inconcebível, mas aí, tá aí, precisou vir alguém de fora, precisou vir os Estados Unidos para poder intervir, porque senão, meu amigo, a gente ia virar uma Venezuela, uma situação complicada pra caramba. E aqui, ó, vamos ver aqui, a tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos ganhou um novo capítulo nesta semana quando a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília publicou em português uma advertência direta ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e seus aliados, né? Isso aqui foi o que eu acabei de colocar. Após a publicação feita pela Embaixada dos Estados Unidos, o Ministério das Relações Exteriores convocou nessa sexta-feira, hoje, né, o encarregado de negócios da representação do Brasil para uma reunião na sede da pasta em Brasília. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, que é na sexta-feira, não teve a divulgação de nenhuma notícia oficial, mas quando tiver eu vou estar fazendo vídeo aqui com certeza. A assessoria da imprensa da Embaixada confirmou a convocação à BBC News Brasil e informou que o encarregado de negócios da Embaixada e Consultos dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, se reuniu hoje com representantes do Ministério das Relações Exteriores. A Embaixada não divulga conteúdo de reuniões privadas. Quer dizer, pessoal, o que a gente vê é que o Xandão estava tendo total apoio até ele começar a ser rifado. Quando ele começou a fazer coisas e chamar muita atenção, principalmente do que depois dessa prisão de Bolsonaro, e também por ele ter ficado com dor de cotovelo diante daquelas manifestações do domingo, todo o negócio começou a ruir. Tá? Aí aqui, o único de lá para até aqui que ficou do lado certo, mas não por ser inocente, mas por estar querendo se livrar desse negócio, foi o Fux. Aqui é justamente o que eles falam aqui, ó. STF espera novo 4-1 da turma do julgamento, da primeira turma do julgamento da prisão de Bolsonaro. Quem é a primeira turma, né? O Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Zanini, Carmen Lúcia e o Fux. O que eu acho, né? O que eu acho vamos dar uma olhadinha aqui. Vai dizer aqui, ó, o ministro do Supremo Tribunal Federal e interlocutores da corte apostam que quando a prisão de Jair Bolsonaro for submetida à primeira turma, será novamente cravado um placar de 4-1. Isso aconteceu em julho, quando Alexandre de Moraes impôs medidas cautelares ao ex-presidente. Na ocasião, apenas Luiz Fux votou contra a imposição das medidas. Argumentou que não havia indícios concretos de que o réu planejaria uma fuga ou que tentava atrapalhar as investigações. Ou seja, se houvesse esses indícios, dito por um próprio ministro da Suprema Corte, é que haveria razões para estarem fazendo aquilo, de estarem colocando uma tornozeleira em Bolsonaro. Então a gente consegue ver que o Fux foi o mais prudente ali, provavelmente porque já tinha uma ideia do que isso poderia ressoar negativamente. Com pouco tempo depois aconteceu o que a gente já sabe sobre a carta do Trump, as jabuticabas que o Lula estava oferecendo para o Trump, enfim, aquelas coisas todas. O que eu acho aqui, não dá para poder saber quem é que vai votar, quem é que vai fazer uma coisa e outra, mas o que eu acredito é o Fux vai continuar votando contra. Talvez, com um tom irônico da Carmen Lúcia, talvez ela possa votar junto com o Fux. Porém, o Zanini, pouquíssimo provável que não vá com o Alexandre de Moraes, com certeza vai estar votando junto com ele. E o Flávio Dino também, né? Aí o Flávio Dino, né? Ele pega aqui e diz, ó, em post Dino que diz que não cabe à Embaixada dos Estados Unidos monitorar ministros. No Instagram, o ministro invocou soberania nacional e pediu moderação diplomática. Sabe o que é isso?
tá começando a sentir. Vocês viram que o Dino, ele tava falando mais ali para Moraes e tal, aquela coisa toda, mas agora tá falando mais assiduamente. Sabe o que que é? É porque pau que bate em Chico, bate em Francisco também. E como ele está na primeira turma, essa bomba tá chiando na mão dele. E a embaixada americana deixou bem claro aqui nesse post. Os aliados de Moraes, o judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar e nem facilitar a conduta de Moraes. O que que quer dizer? Se alguém votar junto com Moraes na primeira turma contra esse negócio de Bolsonaro, o que vai acontecer? Vai ser sancionado também. Embaixada dos Estados Unidos que está falando. Aí aqui a gente vê, ó, Itamaraty convoca chefe da embaixada dos Estados Unidos após a ameaça do judiciário, né, que foi o que eu acabei de ler. O governo entende que as manifestações dos órgãos dos estados do país norte-americano representam clara ingerência em assuntos internos e são ameaças inaceitáveis a autoridades brasileiras. Pois é, pessoal, pode ser que seja mesmo, que vocês possam estar dizendo essas coisas. O problema é que isso ganhou repercussão mundial. Digo sempre aqui, quem faz uma vista geral de toda essa situação e enxerga esse problema sem nenhuma paixão, vai ver que o que Alexandre de Moraes está fazendo com Bolsonaro é puramente parcial, é por raiva, por ser algo pessoal, uma questão pessoal e que em nada tem respaldo jurídico. Você consegue ver, por exemplo, a forma que os próprios ministros estão se manifestando diante disso. É claro, né? Hoje, o Alexandre de Moraes ele não está bem isolado, né? Mas ele está sendo isolado. Porque antes, você pode ver que o placar era sempre 11-0. Tudo que o Alexandre de Moraes ia falar, 11-0. Ninguém contra o Xandão. Não, vai lá, Xandão. Soberania, vamos dar o gás aí, vai dar tudo certo. Foi diminuindo e diminuindo. Aí agora, o que a gente consegue enxergar? Que existe uma força negativa, né, quanto a isso. Já tem um pessoal que já tá querendo dar linha na pipa. Vamos sair fora daqui, porque esse negócio não vai dar certo pra gente. Eu fiz um vídeo ontem falando sobre um comentarista ali da CNN que falou assim, não, é normal terem divergências assim, ministro do Supremo, porque alguns podem dizer uma coisa e outra. Só que o problema é que esse tipo de questão não é algo tão simples, tá? E eu vou fazer um vídeo também sobre a PGR, que vocês têm ouvido falar da PGR por aí? Não? Pois é, porque o Alexandre de Moraes foi prender Bolsonaro sem consultar a PGR, né? E o que aconteceu? A PGR não foi consultada porque provavelmente iria dizer não, mas aí por puramente abuso de poder, o Alexandre de Moraes fez essa prisão do Bolsonaro sem consultar a PGR. Por quê? Porque eu falo sempre, o porquê sim do careca leproso, porque ele simplesmente foi lá, fez essas coisas e não tá nem aí. O problema é, esse negócio tá suando muito mal lá fora, e a tendência que a gente vê por aqui é que a coisa tende a piorar, né? Aqui, ó, quando ele vai falar aqui, ó, sobre essa assessoria de imprensa, ó, a assessoria de imprensa da embaixada confirmou a convocação da BBC News e Brasil informou que o encarregado de negócio da embaixada consulado dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, se reuniu com os representantes. Por quê? Agora que esse negócio está começando a pegar diretamente esse tipo de nessa esfera aí no governo, agora que estão começando a se mexer para poder fazer acordo, ou não, a gente não vai fazer acordo, ficou naquela enrolação. Ficou oferecendo jabuticaba para Trump. Não, a gente vai levar isso aí tudo numa boa. Não vai dar bosta, vai dar coisa ruim e já está dando. Por isso que eles estão se manifestando dessa forma. Eu fiz um vídeo aqui hoje cedo, vou até colocar aqui no card para você dar uma olhada, como o Lula está querendo resolver essas coisas. Ele está querendo resolver com o BRICS um problema que é com os Estados Unidos. Mas não dá certo para poder resolver dessa forma, porque eles estão lá, tá convocando a Índia para poder fazendo alguma coisa ali junto com o Brasil. O problema é que as economias, né, a forma de negociação do Brasil e da Índia são similares, ou seja, elas não são complementares.
que eu quero dizer com isso? Que não tem aquele negócio de um ter mais coisa do que o outro e o outro vai oferecer um outro tipo de coisa para poder haver essa negociação. Não, basicamente eles produzem coisas agrícolas, né, commodities, essas coisas. Então fica aquela dúvida, como é que vai fazer para poder resolver isso? Como eu falei no vídeo, né, você vai poder estar apertando aí no card depois que você assistir esse, que o Brasil está desse jeito, mas o Xi Jinping que está incentivando o Lula a não fazer negócio, ele está fazendo negócio, está quase fechando acordo com os Estados Unidos. A Índia diz que se sentiu traída, mas está fazendo acordo também. Está tentando remediar a situação. Por quê? Justamente pelo o ganha-ganha. Todo mundo, apesar de tarifas que, como eu já disse várias vezes, eu sou contra, eu acho que não precisava ter tarifas desse tamanho, mas se é ele que está fazendo isso, se o Trump está fazendo isso, o que tem que fazer? Tem que negociar, é o jeito que tem. Porque senão fica igual o pinguço, o cachaceiro daqui do Brasil, querendo fazer as coisas da cabeça dele, enquanto os amiguinhos dele estão lá negociando, com exceção da Rússia, que sequer está podendo fazer negociação de outras formas, porque está tendo aquela disputa direta ali com a Ucrânia. Então, é uma situação muito complicada que a gente está se enfiando, principalmente esse pessoal que está sendo, vamos dizer assim, colocado, né, na Lei Magnitsky por vontade própria. Eles simplesmente estão querendo participar da Lei Magnitsky para saber, não, vamos ver se realmente isso aqui vai funcionar mesmo para a gente. Vai dar ruim. Vai dar ruim, a Embaixada Americana já falou que esse negócio não vai dar certo para eles e quem estiver apoiando vai sofrer essas sanções também. E eles disseram certo, ó, estamos monitorando a situação de perto, ou seja, quem votar junto com o Moraes da primeira turma, entre esses que eu falei, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Zanini e o Flávio Dino, quem votar dali vai ser sancionado também com a Lei Magnitsky. Quem é que vai querer pagar caro para tudo isso? A gente não sabe, porque você sabe que você pode se manter muito bem informado comigo aqui todos os dias aqui no canal do Brito. Forte abraço e até a próxima.